Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô.
Salve, salve, amante da língua portuguesa! Vamos lá, vamos dar início a mais um dos nossos encontros aqui na tribo. Eu sou o professor Marcelo Ribeiro e eu vou com você, a partir de agora, trabalhar e revisar os principais pontos do edital dos Correios. Você que é nosso aluno já sabe, esta aula estará disponível para você na sua área do aluno. E você que ainda não é nosso aluno já sabe, vai ter a oportunidade de, a partir de agora, pertencer também aqui à nossa tribo. É o seguinte, se você está nos acompanhando pelo YouTube, eu peço que neste momento você deixe o seu like nessa transmissão. E óbvio, se você puder, logo abaixo, disponibilize também seu comentário. Assim, a plataforma entende que o nosso conteúdo é relevante e indica para mais pessoas. Se você puder também, ao vivo aqui conosco, compartilhe a transmissão, porque assim você vai ajudar o nosso time, beleza? Como eu falei, você que ainda não é nosso aluno, quer ter a oportunidade de passar também a estar com a tribo, é muito fácil. Faz o seguinte, ó. Você quer ter acesso ao curso voltado para os Correios, a uma preparação 100% direcionada? Estou colocando aqui na sua tela, já está à sua disposição, o QR Code, para que você entre em contato e fale com um dos nossos especialistas aqui da tribo. Marcelo, como que eu vou fazer? Só escanear o QR Code, é muito simples. O número também dos nossos colegas aqui da Central está colocado aqui abaixo. Você vai escolher um destes números também e pode entrar em contato, como você preferir, ou pelos números ou pelo QR Code. Ok? Marcelo, a que eu vou ter acesso na plataforma direcionada para os Correios? Bom, você já sabe que aqui no Objetivo nós sempre prezamos o melhor do nosso aluno. Porque, levando em consideração nossas aprovações e nosso modo operandi de ser, nós trabalhamos sempre com o direcionamento para aquilo que é importante. Então aqui você vai ter aulas direcionadas para este edital. Nada perdido. Você vai ter um caminho a ser trilhado, um cronograma, além de mentorias direcionadas para a sua preparação. É importante também que esteja à sua disposição algo que sirva de revisão rápida. Algo para que você não fique perdendo muito tempo. Ah, como que eu vou revisar? Vou ter que pegar todo o caderno? Não. Nós temos o nosso sistema de flashcards. São guias rápidos de consulta que você, ao verificar as palavras-chave associadas a determinado conteúdo, por meio desta verificação, você consegue fazer a revisão de todo o seu conteúdo. Além disso, é óbvio que você precisa, neste momento, de muito, mas muito treinamento. Aulas por meio das quais você consiga tirar as dúvidas com o professor, tal qual você está fazendo neste momento. Consegue direcionar também por meio das revisões por questões. Tudo isso você tem acesso na nossa plataforma. Então, se você também quer vir fazer parte da tribo, é muito fácil. O QR Code está na sua tela, é só você falar com um dos nossos colegas da Central, beleza? Não perca essa oportunidade, não negocie, óbvio, com a sua mente, com a sua preparação. Vamos lá? Contudo, vou colocar na sua tela desde já, a fim de que comecemos aqui o desenrolar de nossa aula. Como eu falei, hoje o nosso foco é revisar os principais pontos dos Correios. Eu posso falar para você com propriedade, por já ter feito diversas provas da Banca IBFC e por ter preparado também alunos para editais anteriores que tiveram como banca representativa a Banca IBFC. Então nós vamos ter o direcionamento aqui. Olha para mim novamente, rapidez. Ó, algo que eu posso passar para ti aqui existem dois contrapontos aqui importantes. O primeiro a IBFC não é uma banca que complica muito. Ou seja, se você fizer uma boa preparação, dá tempo de você chegar competitivo. O contraponto, ou seja, aquilo que vem como contrapartida disso, é que, levando em consideração que não é uma banca muito difícil, eu tenho que me preparar em alto nível, porque a nota de corte, levando em consideração a IBFC, tende a ser alta, certo? Então, todas as questões aqui são importantes. Você vai perceber que eu não vou trabalhar só com as questões de conceito propriamente dito, só com análise de texto, só com gramática. Eu vou trabalhar contigo também aqui alguns pontos voltados à redação oficial, porque está no seu edital também, certo? Eu acredito aqui que pelo menos uma ou duas questões na sua prova possam vir também de redação oficial. Tranquilo? Então vamos lá. Ó, informe de dados, vamos começar aqui a nossa aula. Temos aqui o nosso texto, um texto que não é longo, né? Um texto curto, e é um texto que vai servir para 6 questões, ó. Certo? Então, a partir desse texto, nós vamos fazer aqui o desenrolar das nossas resoluções. Vem comigo. Ó, vou colocar aqui o meu marca-texto, já vamos começar a leitura. Marcelo, eu preciso ler o texto? Precisa. Preciso começar a treinar leitura de texto? Precisa. Então, é para ontem. Vamos lá. Texto 1. Estava certo. Era preciso passar pelo menos um ano em um lugar bom, de bom clima. E o meu pai dedicara e decidira mandar-me para a vila de Mata, onde os Pereira, nossos primos, me ofereciam a fazenda do Córrego Fundo. O doutor dissera que eu tinha uma lesão de 1º grau no pulmão direito. Sua luneta, a luneta do doutor,
o que remete a doutor, sua luneta de tartaruga, de cordão preto atrás da orelha, dava a ele, ao doutor, um ar sábio infalível. Eu não acreditava na lesão, mas acreditava no doutor. À noite, meu pai, já conformado com a ideia da moléstia e da minha próxima ausência, veio-me no quarto, fingindo bom humor. Então, seu chefe, as malas estão prontas. Aqui há a transcrição literal, né, da fala do pai. Sempre que você vir esses travessões, você já fica, de orelha em pé, certo? Aqui o travessão está marcando a fala do pai, né, respectivo do rapaz aqui, ou da moça, né? Aqui, pelo contexto aqui, não dá para saber. Mas, enfim, vamos continuar, ver se dá para desenrolar aqui. Nem estavam prontas, nem eu tinha vontade de prepará-las para tal viagem. Francamente, ia meter-me naquela remota vila da mata? Que ideia! Muito mais divertido seria tratar-me na Europa, na Suíça, por exemplo. Sim, por que não na Suíça? Realmente. Meu pai, se você me deixa ir para a Suíça, eu prometo ficar quietinho num sanatório o tempo todo que você queira. Fico 2, 3 anos. Mas Vila da Mata deve ser um degredo, ou seja, um lugar remoto, inóspito. Como é que eu poderia suportar todo um ano na fazenda dos Pereiras? Tenho horror à roça. Você não ignora? O rapaz fala. Não, senhor. Veja, já está voltando para a fala do pai. Olha a transcrição por meio do travessão. E aqui a fala do rapaz, né? Transcrição por meio do travessão. Ok. Aí o pai continua. Não, senhor. Não, senhor. O médico é quem sabe. O médico, acha excelente o clima da Vila da Mata. Além do que, você estando com os Pereiras não poderá fazer extravagâncias. Terá que proceder com muito juízo. Eles, os Pereira, me trarão ao corrente de seus passos. Sorriu com um ar de triunfo o pai. No fundo, a preocupação de meu pai era apenas aquela, qual? Impedir-me de fazer o que ele chamava extravagância. Eu compreendia. Ok, este foi o texto que foi trazido pela IBFC. Trazido mesmo, tá? Não é trago, que foi trazido pela IBFC. Vamos lá para a questão de número 1. Diz assim, a partir da leitura, e o examinador já pede, atenta, não vá ler de qualquer forma, atenta do texto e do modo pelo qual a narrativa foi estruturada, é possível perceber que, veja, vamos começar, e esta é a tendência da sua prova também, por uma questão de interpretação. Ou de compreensão também, né, acerca do que está dito ali no nosso texto. Vamos lá? Bora. Letra A diz assim, marca texto, a letra A nos diz, no início, o discurso, ou seja, a fala, o que se tenta argumentar, assume um tom apelativo e corrobora para o convencimento do leitor sobre o fato apresentado. Ele diz que, no início, o discurso assume um tom apelativo. Se você voltar comigo, no início, na verdade, ele traz muito mais uma descrição. Estava certo. Era preciso passar pelo... Aqui ele está argumentando, certo? Aqui, na verdade, ele faz uma argumentação. Não tem nada aqui a ideia de cunho apelativo ou de tom apelativo. Vamos descartar. Letra B. As reflexões apresentadas pelo narrador ao longo do texto reforçam a validade da conclusão médica acerca da probabilidade da saúde ou do problema associado à saúde. Isso é verdade? Não. Por quê? Porque essas reflexões apresentadas pelo narrador não têm a ver, se você volta comigo no texto, no começo do texto ele começa a falar que ele iria se mudar, por quê? Por conta de um problema. Sua luneta de cordão preto dava-lhe um ar sábio. Não sabia, não acreditava na lesão, mas acreditava no doutor. Ele, o rapaz, quem aqui faz a narração, né, o que tudo indica é um rapaz, até pela forma como está sendo estruturada a narrativa, ele diz que ele iria se mudar, mas iria se mudar por quê? Porque ele estava com um problema, certo? Ok? Um problema no pulmão direito, ok? O doutor dissera que eu tinha uma lesão de 1º grau no pulmão direito, ok? Então ele iria à fazenda, de acordo com o pai queria que ele fosse para a fazenda dos Pereira,
repousar por lá. Show? Tranquilo. Aí, o texto, a letra B, nos diz: as reflexões apresentadas pelo narrador reforçam a validade da conclusão médica acerca do problema. Não tem nada a ver. Porque a conclusão médica acerca do problema não é tratada ao longo dos argumentos. No argumento, o narrador, ele vai traçando um paralelo, ele vai tratando que, na verdade, o pai queria que ele mudasse para que ele evitasse de fazer as chamadas extravagâncias. E não pelo problema de saúde. Então, vou descartar a letra B. Letra C. A análise subjetiva do narrador sobre o tratamento proposto revela sua concordância em relação à gravidade do problema de saúde. Não, nananina não. Ele diz assim, olha, o pai estava certo, o pai tem razão. Mas por que é? Volta lá no começo do texto, ó, estava certo. Por que é que ele estava certo? Vai para o fim do texto, ó. Eu compreendia. Compreendia por quê? Porque, no fundo, a preocupação do pai era apenas aquela, impedir de fazer o que chamava de extravagância. O filho era um cara muito danado. Então o pai queria que ele fosse, não porque ele estava com problema de saúde, mas porque ele fazia estripulia, né? Ele era danado. Vamos finalizar então na letra D. O caráter assertivo da informação inicial, qual é? Estava certo. É relativizado a partir da perspectiva do narrador, apresentada ao longo do texto. Corretíssimo. Por que, Marcelo, que o nosso gabarito, eu vou mudar aqui a nossa corzinha do marca-texto só para aqui, colocar a canetinha aqui, ó. O nosso gabarito é a letra D dentro dessa nossa perspectiva ou nessa nossa questão. O caráter assertivo da informação inicial, ou seja, a informação que diz que ele estava certo em ter de mudar, em ter de se deslocar, é, sim, de certa forma, relativizado a partir da perspectiva do narrador. Ora, porque o narrador diz, eu que gostaria de ir era para a Suíça. O pai está certo. Mas eu vou relativizar isso aqui. Ele está certo em partes. Certo, mas eu não vou para os Pereiras, eu vou para a Suíça. Por que não me tratar por lá? Lá eu posso ficar longe, eu posso fazer minhas danações, eu posso fazer minhas estripulias, compreende? Ok? Então há sim, a partir da perspectiva do narrador, uma certa relativização. Ele relativiza o que é afirmado pelo pai. Apresenta, obviamente, todos esses argumentos são apresentados ao longo do texto. O gabarito é a letra D na questão de número 1. Perfeito? Tranquilo? Show. Bora passar. A 2 diz o seguinte, isso aqui é quase que uma questão certa em se tratando de IBFC, ok? Quase que uma questão certa para a sua prova. A próxima questão, que é a questão de número 2, vai tratar acerca do uso dos porquês. Vamos ver, ó. Na passagem, sim, por que não na Suíça? Marca texto, ok. Ocorre o emprego de uma das formas do porquê. Assinale a alternativa cuja lacuna deveria ser preenchida com essa mesma forma. Sim, porque, veja, é o porquê separado, ó, porquê separado e sem acento, tá bom? Não é esse porquê aqui não, não é esse porquê aqui não. Ele diz, ó, sim, porquê. Aí ele diz o correto emprego das formas do porquê, nessa situação aqui de cima, ó. Assinale a alternativa cuja lacuna deveria ser preenchida com essa mesma forma. Cuidado, com essa forma aqui, ó. É? Beleza. Ok, tranquilo demais. Por isso que é importante treinar, porque senão você fica meio perdido. Vamos convencionar algo aqui? Você e eu. Vamos lá, vamos convencionar? Vamos deixar algo convencionado aqui entre nós? É o seguinte, ó. Sempre que você vir um que, sempre que tiver um que, e este que por um substantivo, ou seja, esse que estiver substantivado com substantivo, ou se este que estiver antes de pontuação, antes de vírgula, antes de pontuação, ponto final, antes de pontuação, se acontecer uma dessas duas situações aqui, o que é que vai acontecer, Marcelo? Em uma dessas duas situações, você usará a acentuação, ok? Acentua. Acentua-se, ok? Show, Marcelo. Então, sempre que eu vir um que for um substantivo, tiver substantivado, ele tem um que de felicidade. Ou antes de pontuação. Rapaz, ele disse o quê? Eu vou utilizar a figura da acentuação. Quero um exemplo, Marcelo. Vamos lá. Ele disse o quê? O quê? Veja, eu estou com o quê? Que é perto da pontuação. Está antes de pontuação, ou seja, eu vou acentuá-lo. Ok? Ou quando eu digo assim, ó, rapaz, aquela moça tem um quê
de felicidade, de um quê de algo, ok? Um quê de algo. Show, show. Veja que esse que está substantivado. Sempre que eu estiver diante de um que for substantivado ou estiver antes de pontuação, vou, obviamente, utilizar ali a figura do quê? Da acentuação. Partindo desse pressuposto, nós poderemos começar a tratar acerca dos porquês. Eu vou começar aqui com um porquê que é separado, ó, por quê. Separado e sem a figura do acento. Esse porquê aqui, ele equivale, ele é o mesmo que por qual motivo, por qual razão, ó. Por qual motivo. Por qual motivo barra razão. Esse porquê equivale a por qual motivo, por qual razão. É a mesma coisa. Tranquilo? Tranquilo. Marcelo, vamos lá. Em paralelo, para fazer uma comparação com esse porquê, eu vou colocar o outro porquê, ó. Que é o porquê também separado, tá? Porquê separado, só que com o acento. Aí você vai perceber que aquilo que eu convencionei contigo nesse instante acerca do que vai fazer todo sentido. Vamos lá. Ó, deixa eu pegar aqui a canetinha vermelha. Porque aqui é por qual motivo, ó? Por qual motivo, barra razão. Ó como vai fazer sentido aqui para você, ó. Vou colocar agora um exemplo, tá bom? Para a gente trabalhar. Vou colocar o exemplo aqui do lado, ó. Porque ele não veio. A pergunta que eu faço, o porquê está correto? Está bem utilizado? É um porquê separado e sem o acento? Vamos pensar? Bora. Porquê separado e sem acento é por qual motivo, por qual razão. Tira o porquê e coloca por qual motivo, por qual razão. Por qual motivo, por qual razão ele não veio. Opa, deu certo. Se deu certo, é esse porquê mesmo, ó. Então, vou até riscar o coisinha aqui, ó. Tira do meio. É esse porquê, tá certinho. Marcelo, o porquê eu acertei. Fui lá e coloquei da forma adequada. O que eu quero saber? Se aqui é por qual motivo, por qual razão, e aqui é por qual motivo, por qual razão, qual que é a diferença, então, entre um e outro? Por que esse daqui recebe acento e este não? Ora, eu falei contigo que este quezinho, sempre que ele for substantivado ou ele vier antes de pontuação, ele vai receber a figura da acentuação. Eu pergunto, este porquê que aqui está, ó, veio antes de uma pontuação? Não, a pontuação está bem aqui, ó. Ah, é verdade, está lá no final. É por qual motivo ou por qual razão? É. Então eu uso o porquê separado. Veio no final da frase? Está antes da pontuação? Não. Então é o porquê sem acento e separado. Ah, faz sentido. Vou te dar outro exemplo. Ó, vou mudar a corzinha da caneta e vou colocar outro porquê, ó. Porque, ou melhor, construir logo a frase, eu coloco o porquê. Vamos ver. Exemplo. Ele, mesmo exemplo. Ele não veio. Por quê? Por quê? Aqui para eu separar. Ele não veio. Por quê? Note. Marcelo, eu tenho um porquê que aí está, que é um porquê que equivale a por qual motivo, por qual razão, não é verdade? Vamos ver, ó. Ele não veio por qual motivo? Ele não veio por qual razão? Sim. Só que note que agora eu tenho o porquê colocado antes da figura da pontuação, neste caso aqui, uma interrogação. E vale para todas as pontuações, se fosse vírgula, se fosse ponto final. É o que nos prediz a gramática normativa, tá bom? De um modo geral, eu posso falar que eu utilizo o porquê desta forma se for no começo de pergunta. E desta forma se for o final de pergunta. Mas isso acontece por quê, Marcelo? Justamente por conta desse uso. O que, sendo substantivado ou vindo antes de pontuação, ele recebe a figura da acentuação. Tranquilo? Show! Então, vamos trabalhar, para a gente finalizar, com as duas outras formas de porquê. Os próximos porquês são porquês juntos. Eu tenho um porquê junto sem acento e tenho um porquê junto com acento. Porquê junto, ó, e com acento.
Ok? Ok. Marcelo, quais são as aparições ou quais são as formas que eu devo saber para poder utilizar esses dois porquês? Vamos lá. O porquê junto e sem a figura do acento, ele equivale a pois. Ele equivale a uma vez que, porque ele é uma conjunção, causal ou explicativa. Pois, uma vez que, e todas as outras conjunções, né, que nós temos causais ou explicativas. Deixa-me colocar um exemplo aqui para ti já já. Já o outro porquê, o porquê que está aqui, ó, coladinho e com um acento, adivinha? Ele é o que está substantivado. Ele é um porquê substantivo. Ou seja, antes desse porquê, virá a figura de um artigo, de um pronome. Ele é o porquê, um porquê, algum porquê, este porquê, percebe? Ele é o porquê substantivo. Vamos colocar dentro de exemplos para a gente trabalhar. Vamos lá. Exemplo relacionado a este porquê aqui, ó. Faltou, ó. Faltou. Porque estava doente. Estava doente. Faltou porque estava doente. Ok. Veja que este porquê utilizado, ele equivale a pois. Ele equivale a uma vez que. Tem uma relação causal ou explicativa. Vou te dar outro exemplo agora para o último porquê. O último porquê nos diz o seguinte, ó. O porquê junto, ó. Junto e com a figura do acento. O porquê, não sei. Não sei. Veja que eu tenho uma estrutura agora que está precedida por um artigo. Que é o caso deste nosso porquezinho junto e com a figura do acento. Tranquilo? Trocando em miúdos, Marcelo, para que eu domine essa parte de porquês. Vamos lá. O primeiro porquê é importante, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante. O primeiro porquê equivale a por qual motivo, por qual razão, virá no final de frases interrogativas, uma vez que ele equivale a por qual motivo no início de frases interrogativas, uma vez que ele indica por qual motivo, por qual razão, e não tem a ideia da pontuação. O segundo porquê é um porquê, por qual motivo, por qual razão, só que ele virá no final da frase interrogativa, uma vez que eu tenho a figura da pontuação, que faz com que sempre que o que seja colocado antes de pontuação, terá de receber a acentuação. Depois, eu tenho o porquê junto e sem acento, que equivale a pois, uma vez que. E, por fim, o porquê junto e com acento, que é o porquê substantivo. Ele vai ter algum porquê, o porquê, este porquê. Ele é o substantivo, tranquilo? Ele é precedido da figura de um determinante. Vamos para a questão, então. Ó, assinar a alternativa cuja lacuna deveria ser preenchida com essa mesma forma, que é o porquezinho aqui, ó. Vamos lá. Letra A. O motivo por quê. Opa, o motivo, o próprio nome já está colocado ali, ó. Por quê? Por que motivo? Por qual motivo? O motivo pelo qual, o motivo por que trabalho, a razão por que trabalho é que desejo organizar minha vida. Ok, então já tem o meu gabarito, letra A, ó. Porque é justamente a ideia de por qual motivo, por qual razão. Tranquilo. Olha a letra B. Faltou o evento administrativo e não explicou por quê. Marcelo, por qual motivo, por qual razão? Certo. Só que, olha aqui no final, quem é que dá? Ó, a pontuação. Então, aqui é porquezinho com a figura do acento. Ah, Marcelo, eu pensei que fosse só na frase interrogativa. Cuidado, eu disse pontuação, né? A gente extrapola e diz que vale para uma frase interrogativa, mas não só para a frase interrogativa, tá? Para qualquer frase em que se tem a pontuação ali no final. Então, porquê separado e com um acento. Letra C. Chegou atrasado ao compromisso, pois... Ok, então é porque junto sem acento, ó. Porque confundiu o horário. Por fim, deve haver algum porquê. Opa, porquezinho junto e com a figura do acento. Uma vez que, Marcelo, uma vez que eu tenho algum porquê, o porquê, este porquê, tranquilo? Show de bola, porquê substantivo. Nosso gabarito letra A de amor. Vamos tocar o barco. No fragmento. À noite, meu pai, já conformado com a ideia da moléstia da minha ausência, o operador destacado introduz o seguinte conteúdo pressuposto. Essa passagem, né? Essa passagenzinha que aqui está, ó. Introduz o seguinte pressuposto. Vamos lá. Marcelo, o que é pressuposto? Pressuposto nada mais é, está aí no seu edital, tá? Pressuposto nada mais é do que uma pressuposição. O próprio nome já denota pra gente. E o que seria essa ideia de pressuposição? Seria uma ideia de algo que eu consigo, né, ao qual eu consigo chegar a partir das informações que me são dadas. Por exemplo, ó,
Se eu digo assim para você, rapaz, hoje, esta turma está diferente dos outros dias. Demais dias. Ora, se eu falo para você, esta turma está diferente dos demais dias, eu pergunto, este é o primeiro encontro que eu estou dando nessa turma? Se eu digo, olha, esta turma está diferente dos outros dias, é o primeiro encontro que eu dou nessa turma? Não. Qual é a pressuposição? A qual pressuposição ou a qual conclusão eu consigo chegar a partir dessa informação? De que hoje esta turma está diferente dos demais dias. Que pelo menos um outro encontro eu tive com essa turma, não é verdade? Porque se eu estou dizendo que ela está diferente dos outros dias, significa dizer que eu já a conheço. Veja que isso é um pressuposto. A partir do que é ali afirmado, do que está descrito, eu consigo inferir algo. Pressuposto e inferência são termos muito próximos semanticamente. Eu até posso extrapolar e dizer que pressuposto, subentendido, inferência, certo? São valores associativos. Tranquilo? No texto eu tenho, à noite, meu pai já conformado com a ideia da moléstia e da próxima ausência. Opa, se meu pai estava já conformado à noite, significa dizer que antes ele não estava conformado. Não estava. Não é verdade? Eu digo para você assim, rapaz, à tarde eu já queria ir tomar chá. Ou, à tarde, meu pai já queria ir tomar chá. Já convencido de que o chá era bom, ele queria tomar chá. Veja que, já convencido de que o chá era bom, é uma estrutura que me diz que meu pai, em algum momento, não estava convencido. Percebe? É um pressuposto. Vamos ver o que diz, À noite, meu pai já conformado com a ideia da moléstia e da próxima ausência, certo? Da minha próxima ausência. Ele diz, o operador destacado, que é esse trecho aí, introduz o seguinte conteúdo. O pai nem sempre esteve conformado com a doença e com a ausência do filho. Lindo. Gabarito letra A. Por que, Marcelo? Volta ao texto. À noite, meu pai, já conformado com a ideia da moléstia e da minha próxima ausência. Ok. Se ele estava conformado à noite, significa dizer, se eu digo que ele já conformado, significa dizer que em um dado momento, muito provavelmente no período da tarde ou no período da manhã, ele não estava conformado. Por isso ele diz, nem sempre esteve conformado com a doença ou com a ausência. Letra B, o pai passou a se conformar com a doença, mas não com a ausência. Não, porque ele diz os dois, né? Tem nada a ver. O pai sempre esteve conformado? Não, sempre não, porque se ele diz já conformado, significa dizer que antes ele não estava, né? Ao entrar no quarto, o pai se conformou com a doença do filho, nada a ver. Tranquilo? O pressuposto que eu posso tirar daí é que o pai nem sempre esteve conformado com o filho. É meio óbvio isso. Gabarito letra A. 4. Mas a Vila da Mata deve ser um degredo. Ocorre uma locução verbal. Ok, que locução verbal é essa, Marcela? Deve ser. Sobre ela é correto afirmar que, e o examinador não destacou não, tá? Na prova veio assim, deve ser. E eu posso falar para ti. No TRF5, prova do TRF5, alguns colegas, alguns amigos também, alguns alunos, me enviaram a prova e eu dei o analisar. Na prova do TRF5 caiu exatamente assim também, tá? Ou ele cobrou uma estrutura de locução verbal, ok? O que é que eu preciso saber? Locução verbal, o verbo, eu vou ter uma condição, né? Um verbo auxiliar e o chamado verbo principal, tá? O primeiro verbo é o verbo auxiliar e o segundo verbo é o verbo principal. Os dois verbos possuem sentido, né? Os dois verbos possuem sentido. O que eu preciso saber é que a concordância relacionada ao meu verbo, a concordância, a flexão, o modo, o tempo, certo? A relação de concordância, está, ou estão, né? O tempo, o modo, aí a relação de concordância estão relacionados ao verbo auxiliar, tá bom? Estão relacionados, ao verbo auxiliar. Ao passo que o meu verbo principal, ele vai trazer a principal carga semântica, certo? Mas isso não significa dizer que o primeiro verbo, ou seja, o verbo auxiliar,
também não vai ter uma carga semântica, tá bom? Carga semântica, ambos têm, mas a principal semântica está associada ao verbo principal. Tomar um golinho de água, vamos lá. Ó, aí eu tenho o seguinte, ele diz, o verbo auxiliar, qual é o verbo auxiliar? É sempre o primeiro, que é o verbo devem aqui, né? O verbo devem. Exprime uma noção de desejo, de vontade. Não, aqui é uma certeza, né? Não é um desejo, isso aqui é uma certeza. Ó. Devem ser um degredo, deve ser, está afirmando, né? Indicativo. O verbo auxiliar, que é o verbo deve, está flexionado no modo indicativo. Opa, gostei. O que é o modo indicativo? É o campo da certeza, né? Quando eu digo assim, eu quero, eu faço, deve, acontece, isso é o modo indicativo. O que é o modo subjuntivo? É o modo da dúvida. Então, vou colocar aqui para ti, ó. Indicativo. Indicativo. Ok. Vou colocar aqui o subjuntivo. Subjuntivo. E por fim, o imperativo, né? Só a fim de que revisemos aqui os principais pontos. Imperativo. O que é que eu tenho mesmo, Marcelo, aqui, hein? Dentro dessa minha construção? Indicativo. Eu tenho certeza. Certeza. Ok. Subjuntivo, eu tenho dúvida. É o campo da dúvida. E o imperativo é o campo da ordem, das ordens, dos pedidos, dos conselhos de um modo geral. Tranquilo? Dá um exemplo aí, Marcelo, agora. Modo indicativo de uma frase. Eu jogo futebol. Eu jogo futebol. Certeza, ó, eu jogo futebol. Cuidado, essa certeza pode ser no presente ou pode ser no passado. Como, por exemplo, o passado, pretérito perfeito, eu jogava futebol. Ou o imperfeito. Eu jogava futebol. Ou o perfeito, eu joguei futebol. Mais que perfeito, né? Eu jogara futebol. Tranquilo? Pode ser em qualquer um dos tempos pretéritos também. Eu jogarei no futuro. Pode ser. Eu jogaria. Futuro do pretérito. É? Futuro. Eu posso colocar ainda, eu posso associar o subjuntivo. Tranquilo? E eu estou colocando o campo da certeza indicativo. Mas eu posso associar o subjuntivo, que é o campo da dúvida. Se eu jogasse futebol, percebe? Se eu jogasse. Tranquilo? Massa? Ou o campo da ordem. Jogue futebol. Aí é o imperativo. Subjuntivo, dúvida. Indicativo, certeza, imperativo, ordem. Ok. Vamos voltar para cá. O verbo principal, qual é o verbo principal? O segundo. O verbo principal concorda em número e pessoa com o sujeito. Aí não. Aí tá errado também. Porque quem traz a relação de concordância é o verbo auxiliar. Tanto é que se eu fosse concordar, ó, a vila da mata deve ser. Bota as vilas, ó. As vilas das matas, por exemplo. As vilas das matas devem ser um degredo. Nesse caso seria devem ser um degredo e não deve serem um degredo. Então veja que quem concorda é o primeiro verbo, né? Então tá errado. O verbo principal poderia estar flexionado no plural. Não, é a mesma coisa. A letra C e a letra D estão dizendo a mesma coisa. Ó. Dizem exatamente a mesma coisa. Certo? O verbo principal concorda em número e pessoa com o sujeito? Não. O verbo principal poderia estar flexionado no plural? Não, porque o verbo principal ele traz a carga semântica. Quem traz a concordância é o verbo auxiliar, assim como o tempo e o modo, tá bom? Então, gabarito letra B de bravo. Vamos para a quinta questão para a gente ganhar tempo. Ó, quinta questão nos diz assim. Considere a ocorrência da crase em à noite. Certo? O papel morfossintático dessa construção. Assinale a alternativa em que a crase é acertada e se justifica pelo mesmo papel. Vamos lá? Bora. Quando eu falo para você assim, ó, à noite, todos sairão. À noite, todos sairão. Veja, essa minha estrutura à noite aqui é o que eu chamo de locução adverbial de núcleo feminino, certo? Ok. Locuções adverbiais femininas sempre recebem crase. Exemplo, à noite, à esquerda, à espera, à direita, à frente. Veja que todas são expressões cujo núcleo é uma palavra feminina, ó, noite, ok? É uma locução adverbial de cunho feminino, logo vai receber a figura da crase. Ou seja, eu quero uma aserção que esteja que possua uma locução adverbial feminina. Tranquilo? Vamos lá, a letra A diz assim. Entregaram os documentos a qualquer pessoa. Esquece, aqui não haveria crase, porque qualquer é um pronome que não tem a ideia de um gênero. Mas se eu fosse generalizá-lo, se eu fosse construir, melhor dizendo,
Um gênero para esse qualquer seria o qualquer, e não a qualquer, né? Tranquilo? Show de bola? A ideia de qualquer aqui, como é um pronome de cunho indefinido, eu não tenho o artigo, então não posso ter crase aqui, tá? Então, risca. Letra B. O supervisor ficou frente a frente. Cuidado, expressões de núcleo repetitivo, como é o caso de guerra a guerra, frente a frente, certo? São expressões que não mais recebem crase, então tira daqui a crase, ó. Seria uma forma incorreta, né? A letra C. Fiquei a observar. A crase veio antes da figura do verbo, né? Então, não posso utilizar também crase antes de verbo. Tá equivocado o uso. Para a gente finalizar, a letra D. Com a saída do fiscal, todos trabalharam. Olha o modo como isso aconteceu. À vontade. É uma locução adverbial. Então, ok. Cuidado, tá? Porque a locução adverbial do nosso trecho, à noite, é uma locução adverbial de tempo, indica tempo. Já a locução adverbial de à vontade é uma locução que indica modo, mas ambas são locuções adverbiais. O que é uma locução adverbial? É uma classificação morfológica em que eu tenho a união de duas ou mais palavras de cunho adverbial para indicar algo, para indicar um advérbio propriamente dito. Então eu tenho à vontade, à noite, à esquerda, à direita, certo? É o que nós temos na letra D. Feito? Claro, eu não vou papirar tudo acerca das regras de gramática, nem brincar muito aqui com as regrinhas não, associadas à crase, até porque a gente tem muita questão para fazer aqui, para revisar de um modo mais abrangente. 6. No texto, o emprego do discurso direto contribui para o ritmo da narrativa. Golinho de água, vamos lá. Sua presença está explicitada pelo uso, vamos ver. Ó, o que é que ele quer, Marcelo? Ele quer o chamado discurso direto, tá bom? Discurso direto. Marcelo, o que é o discurso direto? Discurso direto nada mais é do que o ato de transcrever literalmente uma fala, certo? Como assim, Marcelo? O ato de transcrever literalmente uma fala. Imagine você que eu chegue até você e diga o seguinte: olha, meu amigo, o professor disse que não estava bem. O professor disse que não estava bem. Tranquilo? Tranquilo. Outra transcrição. Tracinho. O professor disse: não estou bem. Vou colocar pro lado de cá. O professor disse: não estou bem. O professor. Vou colocar mais pro ladinho aqui para ficar mais unido, né? Já tem a outra transcrição ali. Vou colocar um pouquinho mais para cá. Bem aqui, ó. O professor. Ok. Veja este trecho e veja este trecho. Qual que é a diferença aqui de representação do que a gente tem? Ó, no primeiro caso, marca texto, eu tenho o professor disse que não estava bem. No segundo caso, eu tenho o professor disse, não estou bem. Qual que é a diferença desse discurso para esse discurso? Ó, do de cima para o de baixo. Note que o discurso de cima, ele possui como marca principal o quê? Vou marcar texto. Ele possui como marca principal o que nós vamos chamar de discurso indireto. Ó, indireto. O que é o discurso indireto? É quando quem está descrevendo
quem está utilizando o discurso utiliza por si a fala de outro. Ele não transcreve literalmente a fala de um terceiro. Esta fala ela é moldada por meio de um verbo, que chamamos de verbo dizente, e também por meio da colocação de uma conjunção integrante. Já no discurso que está logo abaixo, é o que nós vamos chamar de discurso direto. O que é o discurso direto, Marcelo? É o ato de transcrever literalmente uma fala. Percebe? No primeiro caso, eu tenho o professor disse que não estava bem. Veja que essa estrutura aqui ela é transcrita pelo narrador. Já no caso de baixo, eu tenho o professor disse, não estou bem. É a fala do próprio professor sendo transcrita literalmente. É o que diferencia o primeiro caso do segundo. No primeiro, como é alguém que se apropria da fala do professor para poder falar, como é alguém que se apropria da fala, eu chamo de discurso indireto. Não é o próprio professor falando, é alguém falando por ele. No outro caso, que eu tenho a literalidade do que disse o professor, eu tenho chamado de discurso direto, porque é o professor falando. Percebe? Ok. Eu vou fazer assim, Você vai vir comigo aqui rapidinho. Olha para mim aqui, enquanto eu passo aqui o slide, para a gente poder voltar lá no texto, tá bom? Ok, volta lá. No texto, nós tivemos bem aqui, à noite. Opa, bem aqui. À noite, meu pai, já conformado com a ideia da moléstia, com a minha próxima ausência, veio ver-me no quarto, fingindo bom humor. Então, seu chefe, as malas estão prontas? Veja que aqui é uma transcrição literal, né? Literal da fala. Show? Outro, bem aqui, bem aqui, Meu pai, se você me deixar ir, se você me deixa ir à Suíça, eu prometo ficar quieto num sanatório todo o tempo que você queira. Veja, aqui é uma transcrição da fala também, literal. Não, senhor. Não, senhor. O médico, quem sabe. Veja, transcrição literal. Então, o que é que eu consigo perceber? Volta comigo aqui rapidão. A gente consegue perceber que as falas que estão, ou os discursos que estão, a forma de transcrição de discurso direto, serve justamente para quê? Está transporte, contribui para o ritmo da narrativa. Sua presença, ou seja, a utilização é explicitada pelo uso. O que é que marca o uso desse discurso, do discurso direto? Uso do pronome você? Não, nada a ver. Nada a ver, a gente viu que foram travessões. De vocativos, como seu chefe, não. Qual o nosso gabarito? Letra C. Uso de travessões, marcas de diferentes falas. Olha aqui o travessão. Introduzindo um discurso chamado de discurso direto. E a letra D, marcas gramaticais de primeira pessoa do discurso também não. Nosso gabarito é a letra C de casa, beleza? Discurso direto, normalmente ele é transcrito por meio de travessões. Massa? Olha para mim, rapidez. Bom, aqui eu vou começar porque eu segui uma prova por inteiro, né? Uma das últimas provas realizadas pela Banca IBFC. Então agora a gente vai falar, e como está no seu edital também, a gente vai trabalhar acerca disso. Nós vamos tratar da 7ª à 10ª questão acerca de redação oficial. Vem cá. Bora lá. Marcelo, o que é redação oficial? Vou ter que escrever uma redação? Não, tem nada a ver com isso. É um manual. Existe um manual de redação da presidência de normas, né, associadas ao envio de mensagens. Né? Você vai ter que transcrever, enviar mensagens por muitas vezes para outro órgão ou internamente mesmo. E como que deve ser escrito isso? Existe esse manual que padroniza. Eu preciso saber de tudo? Não. Mas existem pontos aqui que você precisa saber. Certo? Esse aqui é o primeiro ponto. A gente vai trabalhar com esse ponto aqui, muito importante. O texto 2 é um fragmento de um modelo de correspondência oficial disponível no Manual de Redação da Presidência da República. De fato, tem esse trecho. Considere o fragmento para responder as questões de 7 a 10. Assunto: apresentação de novos funcionários do SIDOF, módulo 1. Ok, SIDOF aqui é como se fosse, né, uma estrutura lá colocada dentro do próprio manual de redação. Aí traz aqui a representação, tá certo? Ali traz aqui um espaçamento. Eu não vou ler esse texto contigo. Ele traz aqui os parágrafos, né? O manual fala que a partir do 3º parágrafo, né? Respectivamente aqui eu já tenho que colocar a disposição de parágrafos, né? A marcação, a numeração dos parágrafos, o vocativo e os fechos não podem ser dispostos por numeração, enfim, existem as regrinhas lá a serem seguidas. Estas peculiaridades
É bom que se saiba? É bom que se saiba, mas aqui, como o nosso foco é revisar, eu quero dar um boom naquilo que é importante, naquilo que a nossa banca cobra. Ó, a lacuna que antecede o texto do expediente deve ser ocupada por um vocativo. Considerando que o destinatário é o chefe de gabinete, a forma que se deve ser empregada é, cara, aqui não tem pra onde fugir, tá? Olha pra mim, ó. É pra pirar. Se você puder, você vai baixar o manual de redação, obviamente que você tem acesso, né, a este manual aqui também na nossa plataforma, mas se você puder, você baixa. Deixa aí e fica vendo. Todos os dias você dá uma papirada lá, ou coloca aí revisão de 2, 3, 4 dias para que você faça as revisões respectivas e assinale, tá certo? O que está ali descrito. Eu vou colocar aqui para ti um modelo, e a partir desse modelo você vai seguir, vai valer para todo o resto. Vem aqui comigo, ó. Vamos lá. Eu trouxe a perspectiva de como eu decorei essa bagaceira. Seguinte, primeiro você coloca a autoridade, certo? Depois o endereçamento, depois o vocativo, depois o corpo do texto e depois se abrevia ou não. Ok? Ok. Marcelo, tudo isso aqui está no manual de redação? Está. Eu preciso decorar tudo? Não. Você precisa decorar isso aqui. Sobretudo, estas 4 forminhas aqui, ó. A primeira forma, tranquilo, presidente da República, depois presidente do Congresso Nacional, depois do Supremo Tribunal Federal e demais autoridades. Por que eu coloco demais autoridades? Porque todo mundo que não tiver como presidente do Congresso Nacional, como presidente do STF, respectivamente, né, da República, do Congresso ou do STF, vai se enquadrar como demais autoridades, certo? Então vamos lá. O endereçamento é sempre igual. É a sua excelência, o senhor, tá bom? Ok. Para o restante eu nem vou preencher. Por quê, Marcelo? Porque todo mundo no endereçamento recebe a sua excelência o senhor, como regra. Isso vale para as demais autoridades? Vale. Para quem isso não vai servir? Para os demais postos militares. Mas olha para mim, eu duvido, com todas as minhas forças que isso caia na sua prova. Duvido que ele cobre os demais postos militares. Por quê? Porque o seu concurso não é de polícia. Já ouvi cobrar em provas de polícia. Não sendo, não se preocupe. Demais autoridades, sem ser os demais postos militares. Eu não estou falando de militar. Demais postos militares, a gente tem uma regrinha exclusiva. Demais autoridades, copia a mesma coisa. A sua excelência o senhor. E esse é a sua excelência o senhor sem crase. Vamos continuar. Vamos lá. Vocativo, cuidado, tá? Por quê? Porque o vocativo para cá, para o presidente da República, para o presidente do Congresso, para o presidente do STF, veja, não é do Senado, não é da Câmara, é presidente do Congresso, tá bom? Por quê? Porque eu sei que você, se você estiver estudando direito constitucional, você sabe que o presidente do Congresso é o presidente do Senado, ok? Como regra, o presidente do Congresso é o presidente do Senado, mas aqui, para cá é presidente do Congresso. Morreu a Juriti. O vocativo que a gente vai utilizar é excelentíssimo, ó, para essas 3 autoridades. Cadê minha caneta? Cadê minha caneta? Risca, tá aqui. Excelentíssimo, excelentíssimo, senhor, presidente, excelentíssimo senhor presidente, você coloca, da República. Da mesma forma, excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional. Da mesma forma, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal. Aqui, no vocativo, a partir das demais autoridades, a coisa começa a mudar. Porque aqui o que é que eu vou utilizar? Você vai utilizar o senhor mais o cargo. Por exemplo, em se tratando de um ministro. Um ministro de Estado. Ministro qualquer, né? Senhor ministro. Senhor ministro da Defesa, por exemplo. Senhor seguido de ministro. Senhor mais o cargo. Morreu. Tá bom? Marcelo, corpo do texto, ou seja, dentro da própria estrutura do corpo do texto, o que é que eu utilizo? Eu utilizo o vossa. Vossa excelência. Excelência. Para todo mundo? Todo mundo. Vossa excelência aqui. Vossa excelência aqui. Vossa excelência aqui. Veja que a única diferença que você vai ter aqui, ó, é no vocativo, porque você vai ter o senhor mais o cargo, tá bom? E a abreviatura, cuidado, eles amam cobrar isso aqui, amam de paixão. Presidente da República, presidente do Congresso ou do STF não podem ter abreviatura, você coloca, não abrevia. E a partir para as demais autoridades, Marcelo, e para as demais autoridades, posso abreviar? Pode, é V.E.XA, não se esqueça, ponto, tem um pontinho no final também, tá bom? V.E.XA. Tranquilo? Eu sei que é chato, mas vai valer o seu cargo. Se tiver lá e você acertar,
Tá ótimo, né? Ele diz aqui, ó, galera, o seguinte. Eu tenho um chefe de gabinete. Ó, chefe de gabinete. Chefe de gabinete é presidente da República? Não. É presidente do Congresso? Não. É presidente do STF? Não. O que é que ele é? É uma demais autoridade. Então o que é que eu vou utilizar? E ele pede o quê? A lacuna que antecede o expediente. Volta lá comigo. A lacuna tá bem aqui, ó. Essa lacuna é a lacuna do chamado vocativo. O que é o vocativo? É o chamamento, é a evocação. Olha a vírgula logo após o vocativo aqui, ó. Bom, se é uma demais autoridade, como é que eu vou utilizar? Prezado? Não. Senhor mais o cargo? Sim, é justamente o que a gente tem, ó. Tá aqui. Qual o vocativo que a gente utiliza para qualquer um que não for presidente da República, do Congresso ou do STF? Senhor mais o cargo. Excelentíssimo senhor? Não. Excelentíssimo, veja. Primeiro que não é vocativo, né? Excelentíssimo senhor, aqui o vocativo respectivo, melhor. Não é o vocativo a ser utilizado, por quê? Porque excelentíssimo senhor é só para presidente da República, do Congresso ou do STF. E digníssimo? Digníssimo não. Digníssimo está abolido, né? O manual de redação, ele aboliu aqui a figura do digníssimo e do ilmo, né? Ok? Oitava questão. Continuando. A nossa oitava questão vai nos dizer o seguinte, ó. Considerando o uso dos fechos empregado no ofício, seja para uma autoridade de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior, deve ser empregada a expressão. Meu irmão, não tem para onde fugir. Por isso eu já vou colocar logo aqui, até pra gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Vou colocar a regrinha do Goku aqui, ó. Finge que isso aqui é o Kamehameha do Goku, tá bom? Certo. Goku nível 7. Aqui, ó. Aí você vai se lembrar que o Goku, ele solta o Kamehameha. Marcelo, por que você tá colocando esse Kamehameha aí? Por que você tá colocando esse Kamehameha aí? Porque isso aqui vai servir pra você, boneco. Ó. Você aprende desta forma ou você decora? Você faz como você preferir. Você tem aqui respeitosamente. Respeitosamente. Você tem atenciosamente. Atenciosamente. E embaixo é A também? É. Então é atenciosamente. Kamehameha. Atenciosamente. É só um bizu pra você pegar aí e facilitar a sua vida, tá bom? Vamos lá. Marcelo, o que são esses termos aí que você colocou como Kamehameha? São os chamados fechos, tá certo? O que são fechos? São termos, são formas que você vai utilizar para fechar uma mensagem ou para saudar. Cuidado, a saudação também pode, né, levar ali a figura de um fecho. Deixa eu tomar um golinho de água. Então vamos lá. Como é que eu vou guardar isso aqui, ó? Você tá vendo que aqui tá o Goku, não é verdade? É. Não sei se você já chegou a assistir Dragon Ball. Se você assistiu Dragon Ball na sua vida, você sabe que lá no Dragon Ball existe o Ki, né? O Ki indica a hierarquia, certo? Existem quem tenha 4.000 de Ki, 5.000, 200.000 de Ki. O Ki dele, o que é a energia. É a sua hierarquia. Como é esse seu poder? Se eu tenho alguém que é da mesma hierarquia, eu vou tratar como? Por atenciosamente. Certo? Vou ter que ter atenção. Se eu tenho alguém que é de hierarquia inferior, eu também tenho que ter atenção. Então, vou tratar por atenciosamente. Certo? Ok. Hierarquia inferior ou igual, você trata por atenciosamente. Agora, cuidado. Se eu estiver falando de uma hierarquia superior, ou seja, alguém que tem um Ki mais elevado, olha o Ra do Kamehameha, eu vou tratar por respeitosamente, tá certo? É um bizuzinho tranquilo, fácil e que vai ajudar você a acertar essas questões aqui, que são questões que valem muito, mas valem muito. Por quê, Marcelo? Porque são questões que o seu oponente, o seu concorrente, não vai errar. Ele diz, considerando o uso dos fechos empregados na redação oficial para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior. Cadê o Kamehameha? Mesma hierarquia, ó. Ou hierarquia inferior. O que é que eu uso? Eu tenho a figura do atenciosamente. Ele diz, deve ser empregado a seguinte expressão. Atenciosamente. Morreu a Juriti. Cordialmente não existe dentro da redação oficial. Respeitosamente é para a hierarquia superior. E gentilmente também não existe como fecho. Só existem dois fechos. Respeitoso e atencioso. Né? Respeitosamente e atenciosamente. Respeitosamente, para quem está em hierarquia superior, inclusive o presidente da República, até porque ele é o chefe máximo do Poder Executivo Federal. E atenciosamente, para quem está na mesma hierarquia ou em hierarquia inferior. Morreu a Juriti, bora para a 9. A 9 diz assim, ó. O emprego do pronome esse, no último parágrafo, ó, cumpre um papel coesivo. E é justificado por... Vamos ver? Volta lá comigo. Voltei. Aqui, ó. Cadê o esse? Último parágrafo.
Diz assim, vamos ler o segundo para poder valer a pena, né? Fazer aqui as indicações. Convido os senhores, aí, em nome do Ministério, para assistir à apresentação do primeiro módulo a ser realizada em 10 de novembro de 2018, às 9h30, no auditório desta chefia. Para assegurar o credenciamento, solicito a esse órgão, que órgão? O órgão citado anteriormente, né? Os servidores, o nome do Ministério, ok. A indicação dos servidores que trabalham com o SIDOF até 28 de agosto de 2018. Aí vamos lá. Ali diz assim, ó, o uso do esse é utilizado para resgatar uma ideia citada anteriormente, para se referir a algo que está espacialmente distante, não. Indicação de tempo presente, não. Ou para se referir a um locutor do texto, não tem nada a ver. O nosso gabarito é a letra A. O esse é utilizado para resgatar a ideia anterior. Que é a ideia anterior? O órgão a que se refere, tá bom? 10. O último parágrafo do texto é introduzido por uma preposição, que conforme a oração em que se encontra tem valor semântico de. Vamos lá? Vou voltar contigo, tá? Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Vamos voltar aqui. Último parágrafo do texto é o para, bem aqui, ó. Tranquilo demais, demais mesmo. Você consegue visualizar, perceber que a nossa banca ela não é de dificultar. Ó, para assegurar o credenciamento, a fim de assegurar, com o intuito de, ou seja, indica uma ideia de finalidade. Vamos voltar lá. A questão já nos diz, né? A letra A já nos coloca aí à disposição a ideia que ele quer. Indica o quê? Finalidade. Para, a fim de, com esta finalidade. Então, nosso gabarito é a letra A na questão de número 10. Belezinha? Tranquilo. Vou continuar aqui porque tem algumas questões aqui para a gente trabalhar. 11. Preencha as lacunas abaixo corretamente. Vamos ver? Outra questão muito importante, tá certo? Guarde no seu coração. Questão de utilização de parônimos. Nossa banca cobra bastante, né? Sinônimos, parônimos, enfim. Preencha as lacunas abaixo corretamente. Ó, a empresa busca aferir ou auferir? Cuidado. Aferir é medir. Medir. Certo? Ok. Auferir é lucrar. Lucrar. Ó, o próprio texto já deixa claro que ele quer lucro. Ok? A empresa busca auferir lucro. Então, a primeira expressão é auferir. Então, aqui é auferir. Ok. 2. Sempre se deve ratificar ou retificar o erro cometido. Cuidado, presta atenção. Ratificar é confirmar. Confirmar. Retificar é corrigir. Corrigir. Pergunta. Se eu vou corrigir o acerto? Ou eu vou corrigir, ou melhor, eu vou corrigir o erro? Ou eu vou confirmar o erro? Vou corrigir. Então, eu vou retificar. Ó. Retificar. Toma cuidado com esse tipo de sentença. 3. A opinião do atleta foi de encontro a ou ao encontro de? De encontro a é contrário. Contrário. Ok? Ao encontro de é a favor. A favor. Ou. Então, vamos ver. A opinião do atleta foi de encontro a ou ao contrário de todas as previsões, o que o fez ficar extremamente decepcionado. Veja, se o atleta ficou extremamente decepcionado, significa dizer que a opinião foi a favor de todas as previsões ou foi contrária às previsões? Ora, foi contrária. O atleta, ou a opinião do atleta, foi de encontro às previsões, ou a todas as previsões. O que o fez ficar extremamente decepcionado. Ele ficou decepcionado porque a previsão dele foi contrária ao que as previsões trouxeram. Então, aqui é de encontro. De encontro a. Show! A sequência correta é auferir, ok. Ratificar, não retificar. Aferir, não. Auferir, ok. Retificar, ok. De encontro a. Show de bola. Nosso gabarito é a letra C de casa. Tocando o barco, questão de número 12, diz o seguinte. Assinar a alternativa na qual o uso do pronome está adequado à norma padrão. Vamos ver. Ó, não mostrou-se eficaz. Vamos nos lembrar? O não é um fator de próclise. O que é que ele faz com o pronome? O pronome está bem aqui. Ó. O pronome deveria ficar perto do verbo. Por quê, Marcelo? Porque o não é um fator e esse se é um pronome oblíquo átono.
Tranquilo? Show. Só para relembrar, eu não posso iniciar frase, oração, período com pronome oblíquo átono e também devo sempre me lembrar de utilizar o pronome oblíquo átono como quando houver a figura do fator de próclise, tá? B. Nenhum atleta se dedicou mais que o campeão. Opa, não tem nenhum probleminha aqui na letra B não, ó. Gabarito letra B. Sabe por que o examinador faz esse tipo de questão? Porque o aluno ele vê isso aqui, ó, nenhum. Marcelo, o nenhum aqui é fator de próclise. Então esse C deveria estar bem aqui, né? Não, ó. Não pense isso não. Por quê? Porque o Czinho está aqui, ó. O verbo onde esse C está aqui fincado é o dedicou, ok? Poderia ser se dedicou ou dedicou-se? Poderia, qualquer uma das duas formas, tá certo? Sem nenhum problema. Garganta seca, bicho. Letra C. Te falei. Opa, iniciar frase, oração ou período com pronome oblíquo átono, eu não posso. Letra D. Alguns mostraram-se, não. Alguns aqui é fator de próclise, ó, porque é um pronome indefinido. Alguns se mostraram, tá bom? Gabarito letra B de bravo na questão de número 12. Tô passando um pouquinho mais rápido, galera, pra gente não extrapolar o tempo. 13. Analise as palavras abaixo e assinale aquela que apresenta a acentuação gráfica por regra semelhante à palavra lâmpada. Vamos lá, vamos nos lembrar? Bora. Lâmpada. O que é que eu tenho aqui em lâmpada? Eu tenho a sílaba mais forte ocupando a antepenúltima posição. O que é isso? É uma paroxítona. Beleza? Show, é uma proparoxítona. Letra A diz café. Qual a sílaba tônica? É a última. Isso é uma oxítona. Não é igual. Periódico. P. Opa, periódico, onde é que está a sílaba tônica? Antepenúltima sílaba. Ó, última, penúltima, antepenúltima. Ou seja, proparoxítona também. Gabarito letra B de bravo. Série. Como regra, série é uma paroxítona terminada em ditongo, tá bom? Uma paroxítona terminada em ditongo. Saúde é a regrinha do hiato. Que é o hiato mesmo, Marcelo? São quando duas vogais, no momento da separação silábica, ficam separadas. Então, eu tenho saúde, esse U formando hiato com o Azinho que o antecede. Perfeito? Gabarito letra B na 13. 14. No trecho. É fogo que arde e não se vê. O elemento em destaque possui a mesma classificação morfológica que a presente em é fogo que arde e não se vê. Opa, tá aqui o quezinho. Certo. Vamos ver? Bora. Marcelo, existem duas classificações que nossa banca costuma cobrar bastante. Que é o seguinte: conjunção integrante ou pronome relativo. Qual a diferença? A conjunção integrante, eu vou poder substituir tudo que está da conjunção em diante pelo valor de isso, que é um valor pronominal. E o pronome relativo eu vou poder substituir por o qual a qual. Claro que eu estou fazendo isso aqui, eu estou mostrando isso aqui para você. É uma forma bem simplista, tá? É uma forma bem simplista. Mas você que tem o nosso curso, que é nosso aluno, sabe que, além disso, a figura, por exemplo, a conjunção integrante, introduz oração subordinada substantiva. A figura do pronome relativo, introduz oração subordinada adjetiva. Você tem as diferenciações ali de cada tipo de oração. O porém é que aqui não nos cabe fazer todo esse preâmbulo até a questão. O que eu preciso aqui é de traçar uma forma mais direta para você, mais objetiva possível. Vem cá, ó. Perdão. Então vamos lá. O amor é fogo. Bom, qual é a substituição mesmo para saber se é relativo ou conjunção? Pega tudo que está daqui em diante e substitui por isso. O é fogo isso. É fogo isso. Não fica legal não. É fogo isso? Não fica muito bom não. É fogo o qual. Opa, calma aí. Se eu fizer a substituição por o qual, porque eu tenho a expressão, ó. O amor, né? Ó, o amor é fogo que arde e não se vê. Se eu substituir o quezinho por o qual, o amor é fogo, o qual arde e não se vê. Opa, deu certo. Então isso significa dizer que esse que é um pronome relativo, tá bom? Letra A diz assim: o padre disse algo, disse que o amor é a luz do mundo. Veja que aqui esse que introduz uma conjunção integrante. Eu tenho uma oração subordinada, substantivo. Não é o que nós queremos. A verdade é isso, ó, ou a verdade é essa, também conjunção integrante. A substituição é por isso ou essa. Ainda que, opa, toda essa estrutura aqui é uma estrutura com valor concessivo.
Não é o que eu quero também. Não é conjunção nem pronome. Este é o amor o qual. Opa, o amor o qual ele nos ensinou. O amor que ele nos ensinou. O amor o qual ele nos ensinou. Portanto, o nosso gabarito é a letra D de Deus no controle, tá bom? Letra D de Deus no controle da questãozinha de número 14. Questãozinha de número 14, letra D de Deus no controle, tá certo? Tranquilo demais para esta nossa questãozinha. Vamos continuar então, para a gente finalizar. E ó, a gente vai tratar, a gente vai tratar aqui da nossa última questão, né? Questãozinha de número 15. É porque o texto tá tão distante, bicho. O texto tá muito distante, mas vamos fazer assim. Ó. Ele diz o seguinte: quanto à tipologia textual predominante no texto, ele diz, pode-se corretamente afirmar que trata-se de... Vamos lá. O nosso texto é aquele texto que está lá atrás, que é o texto que vem tratar, ó. Deixa-me colocar aqui para ti, que é o texto que foi da nossa redação oficial. Volta lá comigo. Voltei. Está um pouquinho longe. Volta lá. Ó. Nossa redação oficial que aí está, né? Ó, é uma redação. O texto é um fragmento do modelo de correspondência oficial disponível no Manual de Redação da Presidência da República. Esse texto que aí está. Aí ele vem tratar. A chefia para assuntos jurídicos aprimorou o sistema de tramitação, taranã, com a intenção... Veja que ele é um texto com um caráter descritivo, uma vez que ele descreve. Ele faz uma descrição acerca de algo, tá certo? Ok? Como o texto está muito longe, não tem problema, tá? A intenção era justamente colocar, porque se é assim que vem na prova, a gente tem que treinar tal qual veio a prova. Então, ó, ele diz, quanto à tipologia textual, narração. Na narração, eu tenho uma passagem de tempo. Então, você vai ter uma passagem de tempo, né? De tempo. Aqui eu tenho verbos que indicam o que? Ação dentro dessa minha construção. Na descrição, o que eu tenho? Eu tenho um tempo estático. Tempo estático. Além disso, eu tenho aqui, ó, verbos de estado, né? Verbos de estado dentro da minha construção, certo? Na dissertação, o autor ele trata acerca de um tema, ele trata sobre um tema, uma determinada temática, né? Ok? Ok. E por fim a injunção, que é aquela que prescreve, né? Um texto que prescreve algo, né? Show? Show. Assim sendo, como o nosso texto, ele traz um tempo estático, ele está só descrevendo ali acerca de algo, o nosso gabarito só pode ser a letra B de Bravo, tá certo? Letra B de Bravo na questãozinha de número 15. Número 15, letra B de Bravo. Tranquilo? Ó, gostou da nossa aula? Então faz o seguinte, você que está acompanhando pelo YouTube, deixa o like aqui abaixo. E, obviamente, se você puder, para fortalecer o nosso time, o que você vai fazer? Você vai deixar o seu comentário. Deixa o like, deixa o comentário e compartilha também, tá bom? Ainda não é nosso aluno, quer ter acesso a todos os conteúdos voltados, pensados aqui para o concurso dos Correios, quer ter um direcionamento por meio de mentoria, um plano de estudo individualizado, flashcards para que você faça revisões, aulas ao vivo e aulas também gravadas direcionadas para o seu conteúdo, muita resolução de questão. Tudo isso aqui, ó, na sua tela a partir do nosso QR Code. Ou fale com um dos nossos colegas da Central por meio dos números que estão aparecendo aqui para você, tá certo? Aproveite, não perca essa oportunidade. O concurso dos Correios está aí. Já estamos aqui há pouco mais de um mês. Ainda dá tempo de você fazer uma boa preparação, até porque o edital ele é bem enxuto, muito enxuto mesmo. Dá para você chegar voando. Então não perca a oportunidade, venha fazer parte também aqui da tribo, beleza? No mais, eu me despeço a partir desse momento, deixando um forte abraço no seu coração, que você continue firme e forte, que você não desista. E Marcelo, é o meu primeiro correio. Normalmente, concurso dos Correios, tá? Um concurso de entrada, né? A galera normalmente entra, fica um determinado período, continua estudando, passa no melhor, depois sai. Tem muita gente que entra e já tá bom. Marcelo, eu tô feliz demais aqui, servidor público federal, não é estatutário, né? Mas é seletista, mas tudo bem. Ainda que o Correio seja uma autarquia, você compreende isso lá dentro do direito administrativo. Você não é estatutário, mas mesmo assim, você vai ter ali uma certa comodidade, né? Uma certa valência a partir do seu trabalho, né? Poder realizar um trabalho, ser um servidor federal de certo modo, vai trazer sim vários pontos positivos para você, tá certo? Então se dedique, dê o seu melhor e que se por um acaso você tiver toda essa bagagem lá no momento da sua prova, se Deus quiser você vai ter,
nada impede que você continue, que você prossiga, né? Pelo sim ou pelo não, pela classificação, por passar ou não nesta prova. Que isso sirva pelo menos de gatilho, né? Esse momento sirva pelo menos de gatilho para que você continue firme e forte buscando a sua aprovação, tá bom? Forte abraço no seu coração, fique com Deus, até mais. Valeu! Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só quero agradecer a toda a equipe do Objetivo